Olá, bom dia, galera. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, esteja com cada um de vocês. É isso aí mesmo, o título é esse aí mesmo que vocês estão vendo aí. Eu vou mostrar na Bíblia que Deus trabalhou no sábado. Eu vou mostrar na Bíblia que Deus trabalhou no sábado. E para começar, vamos para o texto principal. Que vocês, sempre eu falo nos meus vídeos, se você quiser acompanhar, pega a sua Bíblia e fica com ela assistindo o vídeo e fique com sua Bíblia, porque se a gente não provar na Bíblia, não tem nada feito. Que a Bíblia é a verdade que liberta. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o Senhor Jesus. Então, pega a sua Bíblia e acompanha. Nós vamos para o texto principal. Vou provar que Deus trabalhou no sábado, ok? Gênesis capítulo 2. Aí depois nós vamos ver Jesus nos evangelhos sempre trabalhando no sábado. Sempre trabalhando no sábado. Tem no evangelho de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus. Eu vou provar nos três evangelhos, Marcos, Lucas e João, Jesus trabalhando no sábado. E sempre que engraçado que sempre quem questionava com ele eram os fariseus. Ah, não pode fazer isso no sábado, não. É ilícito. Pode curar no sábado, não é ilícito. Não pode ajudar o próximo no sábado. Então quer dizer, se eu estou na minha casa, eu tenho um carro, e chega um vizinho pedindo ajuda para levar um parente no hospital, então eu não posso ajudar ele, não, que é no sábado. Então, logo, eu não posso usar energia que é no sábado, porque no sábado tem alguém trabalhando para ter chegar energia para mim. Então eu não posso usar água, porque tem alguém trabalhando para chegar água para mim. Então eu não posso também usar nem energia nem água. Ó, agora presta atenção, gente. Eu não estou aqui brigando com ninguém. Não estou aqui questionando a religião de ninguém. Muito pelo contrário, eu respeito todos. Eu respeito todos. Posso não concordar, mas eu respeito. Respeito todos. Inclusive, todas as denominações eu tenho amigos. Tenho pastores, amigos meus. Nós nos respeitamos um ao outro. Você pode até ter uma ideologia diferente. Você pode ter até uma tese diferente. Mas você tem uma obrigação de respeitar o seu próximo, isso aí você tem. Ok? Então aqui eu não estou brigando com ninguém. Ah, eu quero debater. Não sou de debate. Porque, primeiro, antes da gente ver o texto que eu falei aqui agora aqui de Gênesis 2, vamos lá, o que Paulo fala de debate, de briga. Está lá em Tito, vamos lá no livro de Tito. Vamos ver o que o homem de Deus fala sobre debate. Tito, capítulo 3, vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Olha só o que Paulo fala, nos instrui sobre debate. Presta atenção. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha o versículo 9, o que ele fala. Mas não entres em questões tolas, loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, eu quero debater. Está perdendo seu tempo, eu não debato. Bíblia não foi feita para debater.
A Bíblia foi, Jesus ensinou os discípulos dele, os apóstolos, a pregar as boas novas para aqueles que não sabem, para aqueles que se arrependem do seu pecado e ter a salvação eterna. Então, não vem para cá para debater, que eu não debato, tá? Você fica com a tese, eu fico com a minha, e eu vou provar a minha aqui na Bíblia que Deus trabalhou sábado. Vamos para o texto original, que é Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus, olha só, aqui que entra aqui a explicação e o entendimento correto. O versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, tem uma vírgula, tem uma vírgula. Então Deus acabou sua obra no dia sétimo. Então quer dizer que no dia sétimo ele trabalhou. Vamos ler de novo. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, vírgula. Agora a parte B. Que tinha feito, outra vírgula. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. O verbo descansar aqui no original do hebraico é parar de fazer. Por que Deus descansou? É porque não tinha mais nada para ele fazer. Ele tinha terminado toda a tua obra. Ele terminou toda a tua obra, então ele descansou. O verbo descansar aqui não é deitar no sofá, deitar na cama e dormir, não. É tanto que o Senhor Jesus no Novo Testamento vai dizer: meu pai trabalha até agora. Até hoje Deus trabalha. Deus trabalha para libertar muitos que estão perdidos. Deus, ele é o líder dos anjos que vem para trabalhar na terra e é o inimigo dos demônios que vem tentar destruir os homens e suas famílias. Então, até hoje Deus trabalha. Então, veja bem, vou ler de novo aqui. Eu não concordo. Você pode não concordar comigo, mas você tem a obrigação de concordar com a palavra de Deus. Vamos ver de novo, versículo 2. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra. Então ele acabou a obra no dia sétimo. Tá aqui, a Bíblia está aqui, explícita. Vou ler de novo. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, vírgula, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Então ele descansou de toda a sua obra. Por que ele descansou de toda a tua obra? Porque ele não tinha mais nada para fazer, ele havia feito tudo. Mas aqui vai dizer que ele trabalhou no dia sétimo. Olha só. Nós não somos ignorantes, nós estudamos. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, ou seja, ela acabou no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Se eu tivesse parado aqui e falasse assim, ó, vou, sábado é para descansar, ele havia terminado na sexta-feira, e no sábado ele não teria feito nada, mas está falando aqui que ele, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Ele descansou de toda a sua obra. Então ele pode ter trabalhado até meio-dia, até 10 da manhã, até 9 horas da manhã, ou até a hora nona, 3 horas da tarde, ou até a hora 1 décimo, né? 5 da tarde, ou se não até a hora duodécimo, que é 6 horas da tarde. É onde que finaliza o dia dos hebreus na época, né? Que o dia dos hebreus, se você não sabe, começava às 6 da manhã e terminava 6 da tarde. É o que Jesus vai dizer lá em João 11, versículo 8 e 9. Não tem 12 horas no dia? Jesus está falando que o dia tem 12 horas. Então, o dia nunca começou meia-noite e acabou meia-noite. Sempre o dia começou 6 da manhã e termina 6 da tarde, né? O sol nasce primeira hora do dia, né? Embora que antes de 6 horas já o sol já está, dependendo do dia, está bem quentinho já, né? Mas
biblicamente falando, o dia começava às 6 da manhã. Então, o sol resplandecia às 6 horas da manhã e vinha andando até perder força às 6 horas da tarde. Que às 6 horas da manhã, né, o sol nasce, embora que o sol nasce no leste, mas ele ganha força no norte, né, o setentrional. Então ele vem andando e o sol não anda em linha reta, ele anda em círculo, até chegar no meridional, que é o sul. Ok? Então, tá, eu provei aqui, mostrei na Bíblia que Deus trabalhou sábado. Eu vou ler de novo o versículo. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, ele descansou de toda a sua obra, porque não tinha mais nada para fazer. Ok? Que é o primeiro ponto. Deus trabalhou sábado. Agora nós vamos ver aqui. Jesus sempre debateu com os fariseus. É engraçado, te repito aqui, que sempre quem debateu com Jesus sobre o sábado foram os fariseus. Vamos ver alguns versículos aqui no Novo Testamento. Vamos ver aqui Jesus trabalhando no sábado em Marcos capítulo 3, versículo 1. Vamos lá para a Bíblia. Marcos 3, versículo 1. Olha só. Aqui ele cura um homem que tinha a mão mirrada. Creio eu, Jesus só fazia o bem. Creio eu que se ele curou esse homem, porque esse homem ele era uma das mãos que ele mais usava, mas ele perdeu a sua dignidade. Então Jesus aqui vai dar, Jesus só deu dignidade às pessoas. Então olha só. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Mirrada aqui é a mesma coisa que ressecada. Ou seja, o fluxo sanguíneo não ia mais naquela mão daquele homem. Aquela mão daquele homem estava morta. E a Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Então Jesus faz o sangue circular naquela mão e aquela mão volta a ser igual ou até melhor do que a outra. Então veja bem, estava ali um homem que tinha a mão mirrada, as mãos mirradas, uma das mãos mirrada, e estava observando, e o pessoal, olha só, quem estava observando ele aqui? Os fariseus, nós vamos ver na frente aqui. Estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Vem para o meio. E perguntou-lhe, e Jesus fez uma pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Isso aqui é Jesus perguntando os fariseus. E eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Sã como a outra. E tendo aos 6, e tendo saído os fariseus, que quem estava questionando ele foi os fariseus, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Ou seja, a pessoa que trabalha no sábado e você não concorda e você vai contra ela, fala mal dela, você está fazendo a mesma coisa que os fariseus aqui, os herodianos. Você está tentando matar a pessoa. Ok? Vamos ver mais referência bíblica, porque uma referência só não vale. Né? A teologia nos ensina que todo texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então vamos ver. Agora nós vamos ver no mesmo livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Pega a sua Bíblia e me acompanha, por favor.
Aqui, olha só. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas, milho, né? E os fariseus, ó, os fariseus de novo, ó eles entrando em ação. Todo aquele que questiona algo que Jesus ensinou e você faz certo, todo aquele que questiona, ele é fariseu. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse, Jesus disse: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, que você não sabe, Abiatar era um sacerdote da época de Davi. Na época de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Além de Davi comer, ainda ele deu para os soldados dele, o povo que estava com ele. Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e dando também aos que com ele estavam. E disse-lhe: O sábado foi feito, ó Jesus falando, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o homem é maior que o sábado. Não o sábado é maior do que o homem. Jesus maior do que o homem e o homem maior do que o sábado. Ok, meus queridos? Então vamos mais para umas referências bíblicas. Agora vamos para João capítulo 5. Vamos para frente um pouquinho. João capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha só. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de termos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, esse sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. A Bíblia falando aqui categoricamente. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? O que o enfermo quis dizer para eles? E dizer assim, ó, aquele que tem mais autoridade que vocês falou que eu posso carregar minha cama. Aquele que me curou, quem cura é que tem o poder. Eu posso até orar e a pessoa ser curada, mas não foi eu que curei ela. Quem curou foi Jesus. Então Jesus logo ele tem muito mais poder do que eu. Eu perder, eu não sou nada, eu sou pequenininho.
Sou tão pequeno perto de Jesus, tão pequeno, que não era nem para mim e você pronunciar o nome dele, porque o nome dele é santo demais. Então aqui o aleijado, o coxo vai dizer, não, aquele homem ficou são, logo, aquele homem que falou comigo que toma a tua cama que me curou, ele falou, toma a tua cama e anda. Ou seja, eu vou carregar porque ele falou. Se ele falou é porque ele tem autoridade para falar e pode fazer isso, porque ele me curou. Eu estava aqui há tanto tempo, vocês nunca chegou e tocou a mão em mim, nunca me deu até nada para comer. Então ele falou que eu posso andar com a cama, então eu posso. Vamos continuar aqui. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ou seja, então eu posso. Ele falou. Perguntaram-lhes, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus entrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Vocês viram aqui, eu estou provando na Bíblia aqui, e segundo alguns estudos, Jesus cura nos evangelhos, vai mostrar que Jesus curando 54 vezes no sábado. Então, eu volto a repetir aqui, os queridos. Vocês que é uma denominação, de alguma denominação, que são meus amigos, meus irmãos em Cristo, que você não deixa de ser meus irmãos em Cristo, você é. Nós não podemos professar a mesma tese, mas professamos a mesma fé, que é em Cristo Jesus, é em Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, não estou aqui debatendo com ninguém, nem questionando ninguém. Eu estou aqui mostrando nos meus vídeos a revelação da palavra. E a revelação da palavra é essa que eu li aqui, tanto que eu li na Bíblia. Ok? Então Deus, ele trabalhou no sábado. Eu vou ratificar aqui em Gênesis 2 novamente. Se você não assistiu o início do vídeo, peço você que volte, rebobina, volte e assiste do início ao fim. Dá o seu like, compartilha com seu amigo, com seu grupo de WhatsApp, com seu grupo de célula, com seu grupo de culto de doutrina, ou você mesmo pode pegar esse conteúdo que eu falei aqui e usar como uma pregação. Se você foi convidado pelo seu pastor para pregar, você pode pregar isso aqui? Pode. Pode pregar sem medo de errar. Eu não sou herético. Longe de mim a heresia. Eu estou mostrando na Bíblia a verdadeira palavra. Vou ler de novo aqui, ó. Olha só. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, então ele acabou no dia sétimo. Então ele trabalhou no dia sétimo. Que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Então ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra, ou seja, ele não tinha mais nada para fazer. Ele havia feito tudo. Então ele descansou de sua obra. Por que que tem as vírgulas aqui? É muito bom a gente saber isso. Nos vídeos, nos primeiros vídeos, eu ensinei aqui como interpretar a Bíblia e como surgiu a Bíblia. Existiu no passado um concílio chamado Septuaginta. O que é isso? Foram 72 tradutores da língua hebraica que foram convidados para separar a Bíblia, porque a Bíblia se ela tivesse chegado para nós como era, ela ia chegar escrita como um livro, igual esse aqui. Ninguém ia entender nada. Por quê? Porque você não ia saber. Aqui na Bíblia aqui, tem fala de Deus? Tem. Tem fala do homem? Tem. Mas tem fala do diabo também. Então você não ia saber que se era Deus que estava falando, se era o diabo ou se era o homem.
Tanto que se você for ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai encontrar Paulo falando lá. Olha, agora quem está falando não é Deus, sou eu. Agora, quem está falando aqui não sou eu, é Deus. Paulo falava isso categoricamente. Fala categoricamente. Lê o 1 Coríntios capítulo, lê o capítulo todo que você vai encontrar o que eu estou falando lá. Acerca do casamento. Então Paulo vai dizer lá, agora não é Deus que fala, não sou eu. Agora não sou eu, é Deus. Então esses 72 tradutores, eles foram convidados para separar a Bíblia capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então hoje você sabe quem é que está falando, se é Deus ou se é o diabo, ou se é o homem ou se é Deus. Então você fala que já é tudo separadinho aqui. Tanto é que na Septuaginta, o único livro que foi de difícil interpretação foi o livro de Jó. Porque, para quem não sabe, o livro de Jó é um livro mais antigo da Bíblia. Ah, mas ele está no meio da Bíblia. É porque a Bíblia ela não está colocada cronologicamente certo, entendeu? Tem livro que está no meio que devia estar no início. Isso, principalmente o livro de Jó. Quer ver? Vamos fazer só um teste aqui, só para você ver. Olha só, vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 1. Embora aqui não está no contexto do estudo, mas é só para tirar uma dúvida, ok? Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Aqui, olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vou ler só a parte B mesmo, só a parte A. Havia um homem na terra de Uz. Logo, que para quem não conhece, não tem entendimento bíblico, logo você vai achar que Uz era uma terra, como se fosse a terra de Belo Horizonte, a terra de São Paulo, a terra do Rio de Janeiro, a terra da Bahia, a terra de Recife e outra capital. Mas não é nada disso. Vamos ver quem é e quem foi Uz. Agora volta lá no início para vocês verem. Gênesis. Vamos ver Gênesis capítulo 22, versículo 20 e 21. Olha só. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, seu irmão. E o primeiro filho foi Uz, seu primogênito, e Buz, seu irmão. Ou seja, Uz, lá de Jó, capítulo 1, é um homem que era sobrinho de Abraão. E por que que fala lá Uz, na terra de Uz? É porque esse homem, com certeza, a Bíblia, embora que a Bíblia não fala, mas com certeza esse homem deve ter destacado em alguma coisa. Então ele era reconhecido por ter destacado em algo. Ou ele era muito rico, igual Abraão, de posses, ou ele ajudava muita gente, então ele era conhecido, a terra de Uz. Então é porque ele destacou nessa terra. É tanto que se você for ler em Crônicas, você vai ver lá os Jabes. E sua mãe colocou seu nome Jabes porque tinha maldição, mas só que ele não aceitou. Ele falou, ó Senhor, orou a Deus, né, e pediu a Deus para mudar aquilo. Aí Deus fez. E a Bíblia vai dizer, e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ok? Então isso aqui, esse uso aqui, ele não era uma terra. Jó não morava na terra que Jó morava, não chamava Uz. Uz era um homem desta terra que destacou. Ok, meus queridos? Só entrei aqui nessa introdução para explicar a vocês sobre o que nós aprendemos hoje, sobre que Deus trabalhou no sábado, ok? Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha. Eu peço a vocês, se inscrevam no canal para o canal crescer, para vocês continuarem recebendo os vídeos dos estudos aqui que eu vou aplicar. Vou estar trazendo uns estudos muito bons aqui, inclusive o nome de Jacó. Eu vou provar na Bíblia
que o nome de Jacó não é maldição, é bênção. E vou provar também que Deus nunca trocou o nome de Jacó. É falta de interpretação. Deus nunca trocou o nome de Jacó. Jacó foi, nasceu Jacó, continuou sendo Jacó e morreu Jacó. Ah, mas Deus trocou o nome dele para Israel. Não trocou. Mais para frente eu vou estar colocando um vídeo aqui e vou estar provando para vocês na Bíblia, ok? Que Deus nunca trocou o nome de Jacó. Jacó continuou sendo Jacó. Tanto, vou mostrar também nos evangelhos, o próprio Jesus falando de Jacó. Que quando chegar no céu, Jesus vai mostrar isso a gente lá. Nós vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus não fala Israel. Já não vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, os três patriarcas, que são as três alianças de Deus. Uma aliança foi passando para o outro. Ok? E tem tudo a ver com quando o anjo falou que não chamaria mais Jacó, mas Israel seria o nome dele. Tem tudo a ver com essa troca de aliança. Continue assistindo meus vídeos e você vai aprender, tenho certeza, o que Deus me ensinou, o que Deus colocou aqui, mas está saindo daqui para te abençoar. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Assista, indica para os seus amigos, que tenho certeza vai ser de grande valia. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Ah, e antes de encerrar o vídeo, eu quero alguns amigos que assistiram os meus primeiros vídeos me falaram que o áudio não está muito bom. E também que a imagem do vídeo está me pegando de baixo para cima. Quero pedir vocês perdão, tá? Desculpas. Por favor, me perdoa. Inclusive, eu comprei aqui, ó, um suporte para mim, para a imagem ficar melhor. Só que, para quem não sabe, tá? Eu sofri um AVC um tempo atrás e minha parte esquerda ficou paralisada. Então, essa mão minha aqui, ela não mexe, ela não funciona, só essa aqui que funciona. Então, hoje eu fui colocar o celular aqui, encaixar aqui no suporte. Acabou que com a mão só, forçou de um lado só, acabou o suporte quebrando, olha só. Mas vou comprar outro, em nome de Jesus, vou comprar outro, que a imagem vai melhorar. E também, depois tem que comprar também um fone, né, que ele me explicou, comprar um fone, encaixar, para a voz minha também ficar melhor, para chegar o vídeo muito melhor para você, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério. E fortaleça o canal aqui, por favor. Estou aqui anunciando a palavra de Deus. Não estou aqui falando de nenhuma bobeira, estou falando da palavra de Deus. E eu vou escrever sempre aqui, com todo vídeo que eu vou postar, eu vou escrever sempre aqui no papelzinho, na folha, né, para mim não perder nenhum conteúdo aqui, porque às vezes a mente falha, né? Aí eu estudo a palavra e escrevo aqui para passar para você, ok? Não é heresia que eu estou falando, é Bíblia. Espero ter te ajudado. Muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo, pede de novo, compartilha, dá o seu like. Se inscreva no canal, o canal fortalecer. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus. Amém. Tchau. Um forte abraço e bom dia.